Olá, eu sou a Pan Semesato, analista de mini contratos da Rico e certificada pela PMEC desde 2018. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo dessa playlist, começando em mini contratos com a Pan, a minha sugestão é você clicar no card e assistir o passo 1, porque esse aqui já é o segundo vídeo. E é importante assistir o primeiro vídeo antes desse aqui, porque nesse de hoje nós vamos falar de temas um pouquinho mais avançados sobre os mini contratos, mas sempre descomplicando para vocês. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre cálculo de resultados, custos, RLP e corretagem zero, alavancagem, margem, ajuste diário, liquidação dos contratos e qual é o horário de pregão. Vamos lá? Começando pelos cálculos dos resultados, essa é uma dúvida que geralmente traz um pouquinho de confusão. Então, o que eu vou dar de conselho para vocês é que vamos começar do começo. Então, vamos nos apegar a o que é e como saber o quanto eu posso ganhar e o quanto eu posso perder fazendo operações nos mini contratos. Bom, o mini índice é um contrato futuro. O mini dólar é um contrato futuro, como falamos na primeira aula. Só que eles têm características diferentes. A começar que são derivativos de ativos diferentes, então eles também têm algumas características diferentes, como, por exemplo, a variação por ponto. Então é muito normal, é natural que a gente entenda um pouco mais facilmente falando de ações, porque é de 1 em 1 centavo. Então, qual é a variação mínima de uma ação? 1 centavo. Se está R$10, ela pode passar a custar 10,1, 10,2, 10,3 e assim por diante. Ou para baixo também, né? 9,99, 9,98. Então, de 1 em 1 centavo é aquela variação que a gente já está acostumado a entender. Só que quando a gente fala em pontos, todo mundo já acha, nossa, eu nunca vou entender esse negócio de pontos. Só que é facinho, galera. Ó, vamos lá, vamos começar pelo mini índice. Eu vou colocar na tela um Excel, não precisa se preocupar com fórmula nem nada, só para desenhar para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil, beleza? Então, o mini índice, ele tem uma variação de 5 em 5 pontos. Então, a partir de agora, quando a gente ouvir falar, olha, está em 100 mil pontos, o que isso quer dizer? Que tivemos compradores e vendedores que acharam um equilíbrio nos 100 mil pontos, como se fosse o preço do mini índice. Se tiver mais comprador, qual é a próxima negociação? Ou seja, qual é a variação mínima acima dos 100 mil pontos? 100.005, 100.010, 100.015, 100.020 e assim por diante. Ou seja, a variação mínima do índice é de 5 pontos. E aí, como que a gente sabe, se não é em reais, em centavos, como que eu sei quanto que eu vou ganhar em uma operação? Aí tem uma regrinha que descomplica tudo, que é o valor por ponto. Então, peraí, o índice se movimenta de 5 em 5 pontos. Eu tenho um valor por ponto, ou seja, é de 20 centavos. Se o índice se movimenta 5 pontinhos para cima, é 20 centavos, 10, 15 e assim por diante. Então, se você fez, por exemplo, uma operação em que teve uma variação de 100 pontos por 20 centavos, a conta que você tem que fazer é 20 centavos vezes 100 pontos. Isso quer dizer que o seu financeiro seria de R$20, positivo ou negativo. Positivo se foi a favor da sua operação, negativo se foi contra a sua operação. É simples assim o cálculo, galera. A única coisa que você tem que lembrar é que, para o mini índice, o valor por ponto é de 20 centavos. Legal, Pan? Entendi. Mas e para o mini dólar? O mini dólar, ele varia de meio e meio ponto. Então, se o dólar está no 5.500, por exemplo, a próxima variação dele é 5.500,5. 5.501, 5.501,5 e assim por diante. Então, ele varia de meio em meio ponto. E no dólar, cada ponto equivale a R$10. Então, ele é um pouquinho mais alto do que o mini índice. Isso quer dizer que o risco é maior? Não necessariamente, tá? Mas quer dizer que nós temos que
saber como fazer essa conta para saber se cabe na nossa conta ou não. E aí, como que eu sei, então, por exemplo, se o dólar se movimentar 5 pontos a favor da minha operação? Então, vamos supor que eu comprei o dólar e ele subiu 5 pontos. E eu comprei um mini contrato só. É só fazer a multiplicação. Então, eu pego os R$10 por ponto pela quantidade de pontos. Eu não falei que foi 5 pontos a favor? Então, me daria um financeiro de R$50 nessa operação que andou a favor. Legal? Deu para entender como funciona o cálculo de resultados dos mini contratos? Se deu para entender, vamos levar em consideração também os custos. Por quê? Porque, infelizmente, isso faz parte também do nosso operacional. Nós temos 3 tipos de custos para os mini contratos: emolumentos, taxa de registro e corretagem. Emolumentos e taxa de registro, infelizmente, não temos como conversar, negociar, nem nada desse tipo, porque são custos da B3. Isso é fixo em qualquer corretora, em qualquer lugar. Em média de 0,62 centavos para o mini índice e em média de 2,40 para o mini dólar, tá? Isso varia pela quantidade de contratos que você está operando, mas fica em torno desse valor. E aí nós temos o terceiro tópico, que é a corretagem. A corretagem, sim, varia de corretora para corretora. Ou seja, é o valor que você paga pelo serviço da corretora estando ali à sua disposição. Porém, a Rico é demais, né? Vocês sabem. E aqui na Rico a corretagem é 0 para mini contratos também, desde que você tenha a RLP ativa. O que é a RLP? Geralmente, nós temos uma movimentação entre compradores e vendedores, o preço se movimentando. Se você manda uma ordem para comprar, essa ordem pode ter uma diferença no preço que o ativo está e no preço em que você é executado. Essa diferença tende a ser menor ou 0 com o RLP. Então, o RLP é uma ferramenta que a corretora te disponibiliza gratuitamente para te ajudar a ser melhor executado nas suas ordens. Então, se você é cliente rico, é só ativar o RLP e você não paga nada de corretagem. E aí, os custos que você vai ter para fazer as operações no mini contratos é somente 62 centavos para o mini índice e em torno de 2,40 para o mini dólar a cada contrato operado. Legal? Entendido até aqui? Show de bola! Que bom, vamos dar sequência. E agora vamos falar sobre o ajuste diário. Ajuste diário, ele nada mais é do que um preço ajustado diariamente. Engraçadinha essa analista, né? Calma, vamos começar do começo. Todos os dias, os contratos futuros têm negociação. Então, tem muito comprador e tem muito vendedor. Em determinado horário do dia, a bolsa pega todas essas negociações de compra e venda e faz uma média de qual é o preço médio dessas operações. E é assim que a gente chega no cálculo do ajuste diário. Para que serve o ajuste diário? Para mitigar o risco de quem está em operações, vamos dizer assim, de um prazo um pouco maior. Então, quem fica posicionado de hoje para o final do mês ou para a semana que vem, vai sempre receber ou pagar uma diferencinha todos os dias, de acordo com a sua posição e o ajuste daquele dia. Então, o ajuste pode ser acima do seu preço de compra. Então, vamos supor que você comprou hoje no 100 mil, o ajuste saiu no 100.100, você vai receber 100 pontos da sua posição. Ou então, no outro dia, voltou para o 100 mil, você vai receber um ajuste de 100 pontos negativos do ajuste anterior para o ajuste do dia. E assim por diante até que você encerre essa sua operação. Mas isso somente se você ficar posicionado de um dia para o outro. Se você fizer operações no mesmo dia, ou seja, operações de day trade, não se preocupe com o ajuste diário. A única coisa que você tem que prestar atenção no ajuste diário para fazer operações no mesmo dia é que ele pode ser um ponto importante ali no gráfico. Por quê? Porque geralmente é um ponto em que tem bastante interesse dos compradores e dos vendedores. Então, pode ser um ponto de atenção durante o dia.
Isso quer dizer que você não pode operar nele? Pode sim. A gente só tem que analisar o comportamento do preço, mas isso é um pouquinho mais avançado. Para entender somente o que é o ajuste diário, é só você ter em mente que todos os dias, se você estiver posicionado de um dia para o outro, você vai receber ou você vai pagar de acordo com a sua posição e o ajuste diário para controlar o risco dessas operações. E o horário do ajuste para o mini índice é às 5h15 da tarde e do dólar é todo dia às 4 horas da tarde. Então, todo dia, 4 horas da tarde, sai o ajuste do dólar. Todo dia, 5h15 da tarde, sai o ajuste do índice. Legal até aqui? Deu para entender um pouquinho mais sobre custo, sobre variação, sobre ajuste diário dos contratos futuros? Se a resposta for sim, vamos dar continuidade então. A liquidação dos contratos. O que é isso? Bom, os contratos futuros, eles são, na verdade, um contrato em que temos uma ponta compradora e uma ponta vendedora. Alguns contratos futuros, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, podem ter liquidação física. Ou seja, você pode receber, por exemplo, café na porta da sua casa no dia do vencimento do contrato. Mas com o mini índice e com o mini dólar, nada disso acontece. Você não vai receber uma carteira do Ibov, você não vai receber dólar. A única coisa que vai acontecer é o financeiro. Então você vai só receber ou pagar de acordo com a sua operação, como a gente viu no comecinho dessa aula. Ok, entendi tudo até aqui, entendi que não tem liquidação física, que é só liquidação financeira, mas me fala uma coisa, como que eu consigo começar a operar esses mini contratos? Com quanto de dinheiro? E é aí que vem uma parte, galera, que eu tenho que pedir extrema atenção de vocês e, por favor, que assistam até o final dessa playlist para que vocês conheçam os riscos também dos mini contratos, tá? Por quê? Porque os contratos futuros são alavancados. O que é uma alavancagem? A alavancagem é algo que te permite operar com um valor menor do que realmente precisa. Confundiu tudo, né? Pensa assim comigo. Eu tenho aqui um ativo de 100 mil reais. Eu tenho, sei lá, um apartamento de 100 mil reais aqui comigo. E aí, um colega meu fala assim, pô, eu posso pegar seu apartamento emprestado aí por umas horinhas? Eu falo, bom, eu não tô usando, tô na rua mesmo, não vou usar. Pode pegar meu apartamento emprestado por algumas horas. Só que eu quero pelo menos aí um valorzinho de que se você quebrar alguma coisa nesse meu apartamento, eu consiga consertar essa alguma coisa quebrada. Aí o que acontece? Esse meu amigo vem, usa meu apartamento, não quebra nada, ele deixou comigo um valor, sei lá, 50 reais, por exemplo, e foi embora, não quebrou nada, eu pego 50 reais e falo, ó, tá aqui, você não quebrou nada, você cumpriu com o combinado, eu não estava usando o apartamento, então para mim não ia mudar nada se você estivesse lá ou se você não estivesse, e estamos quitados. Ou seja, eu deixei ele utilizar um produto que tem um valor caro, por um valorzinho bem mais baixo, só como garantia, só como margem. Isso é a margem, galera. Então, se a gente for analisar o valor do mini índice, ele é em torno, então o preço do mini índice é em torno de 25 mil reais. Só que você não precisa de 25 mil reais para operar. Na Rico, a margem para os mini contratos é somente de 22 reais. 22 mil? Não, 22 reais é a margem do mini contrato. Por que isso? Para que nós, pequenos investidores, possamos também fazer parte desse mercado. Porque senão acaba não tendo comprador e vendedor suficiente. Então, para ter liquidez e ficar acessível para mais gente, nós temos essa alavancagem. Então, nós estamos negociando um ativo que tem um valor, que tem um preço muito mais alto, por uma fração dele, por um valorzinho menor. Bem legal, né? Bem facinho de entender dessa maneira, galera. Então, R$22 é tudo que você precisa ter na conta para operar. Pode ser na conta em dinheiro, realmente, em espécie,
ou pode ser em alguns ativos que têm lastro. Então você pode estar comprado em ações, em alguns fundos, em renda fixa e utilizar esse valor como lastro, como margem para fazer as suas operações dos mini contratos. Eu só tenho que alertar que isso também pode ser perigoso, porque a volatilidade é alta, a volatilidade é quanto o ativo se movimenta, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o tanto de alavancagem que você vai utilizar nas suas operações. Mas vamos falar sobre isso até o final dessa playlist, então não perca as próximas aulas. Eu só quero que vocês entendam o que é realmente a margem, que é simplesmente um valor em que a corretora precisa que você tenha como garantia de que você tem aquele valor, caso dê alguma coisa errada, e que depois que você encerra a sua operação, ela devolve para sua conta. Então, é um valor em que fica congelado da sua conta enquanto você está fazendo uma operação. Depois que você encerra a operação, essa margem volta para a sua conta disponibilizada normalmente. E aí você só paga ou recebe o resultado da sua operação. Facinho, né? Então, agora é só a gente saber a partir de que horário que eu posso operar. Então, o que é o horário do pregão? Eu costumo brincar que é o horário em que os contratos trabalham. Ou seja, quando eu posso operá-los? Das 9 da manhã às 6 da tarde. Todos os dias, de segunda a sexta. Então, segunda-feira, 9 horas da manhã, começa o mercado. A gente já consegue fazer uma operação até às 6 horas da tarde. Eu aconselho a ficar esperto, né? Meia horinha antes de acabar o pregão, então lá pelas 5h30, 20 para 6, já começar a tirar um pouquinho o pé das operações, porque pode diminuir um pouco a liquidez. E também, dependendo da corretora em que você opera, nós temos um limite máximo de horário, ou seja, para que você não fique posicionado de um dia para o outro, caso você não queira, tá? E isso são os robôs de zeragem, não são todas que tem, mas pode acontecer. Então só fique esperto ali depois das 5h30, 15 para 6, para zerar as suas operações. Mas o horário do pregão é das 9 às 6 todos os dias. Até aqui, galerinha, tudo certo? Pode falar, porque o que a gente quer é apresentar esse universo dos mini contratos para vocês de um jeito descomplicado. Então vamos para o nosso próximo passo. Espero vocês na próxima aula.